Olá, gente. Hoje o ponto X da questão eu trago três homens importantíssimos para o nosso Brasil, né? Nós sabemos o que nós estamos vivendo hoje e eu estou aqui com o deputado Coronel Meira, que é um homem super ativo na Câmara dos Deputados, é presidente da subcomissão do dia 8 de janeiro, que está na comissão no combate do crime organizado e dos direitos humanos. Ele é super ativo. Eu vejo ele naquele congresso para cima e para baixo. Afinal de contas, é outro deputado que foge de mim. Hoje eu estou trazendo também o deputado estadual de Pernambuco, com mais de 146 mil votos. Ele é o Coronel Alberto Feitosa. Prazer, Coronel. Prazer, E Fátima. também nós temos aí o Renato, né, o Renato Bolsonaro, irmão do nosso presidente. E hoje o ponto X da questão é o que todo mundo quer saber. Essa anistia sai ou não sai? Essa perseguição política vai continuar? Então eu vou dar a primeira palavra aqui. Não posso falar bom dia? Posso, bom dia, né? Porque na verdade isso vai aparecer em qualquer horário. Então, bom dia, Coronel Meira. Bom dia, Renato Bolsonaro e Coronel Alberto Feitosa, todos bem-vindos. E o ponto X da questão é: e essa anistia sai ou não sai, deputado? Bom dia, Fátima Montenegro. Bom dia, amigo de luta em Pernambuco, né? O deputado estadual Alberto Feitosa, que milita exatamente, e que defende as mesmas bandeiras que nós defendemos, né? Do nosso PL, conservador, policial militar, né? A gente vem da mesma base, né? Polícia Militar de Pernambuco. Obrigado, mesmo. É um prazer enorme estar aqui para a gente poder conversar, explicar. Amigo, né? Renato Bolsonaro, com quem conheci, que a gente passa a admirar pelos posicionamentos, né, a firmeza, a tranquilidade, né, apesar de ser irmão, né, do nosso líder, do meu líder Jair Messias Bolsonaro, nunca vi Renato estar com interferências, né, ou tá muito pelo contrário, sempre tentando fazer o melhor a nível do Brasil e a nível do seu estado de São Paulo, né, é um lutador por São Paulo. A gente fala de Pernambuco, ele não é São Paulo, inclusive a gente tem que ir lá, Feitosa, visitar, né, Renato lá em São Paulo. Mas é um prazer enorme, né, estar aqui a nível de poder conversar. Muito triste pelo momento que estamos passando aqui na Câmara Federal, no Brasil como um todo. A gente vê problemas seríssimos que estão acontecendo no Brasil e a gente não consegue na Câmara exatamente votar ou achar as soluções. Porque aquela casa, né, a Câmara e o Senado, tem o seu papel, né? Exatamente o papel do legislativo, que é legislar, é procurar exatamente ouvir, é a caixa de ressonância. Afinal de contas, eu digo que o verdadeiro poder da República é a Câmara Federal, tá certo? É o Senado Federal, é o Congresso Nacional. Por quê? Porque nós é que fomos eleitos pelo povo brasileiro, nós é que verdadeiramente representamos o povo brasileiro, tá certo? O Executivo representa, mas não tem exatamente a dimensão que tem a Câmara, porque o Executivo ele é eleito por uma parte da população. Nós não, nós lá representamos toda a população brasileira. E o Judiciário, ele vem exatamente com alguns de carreira, que aí eu quero homenagear todos os juízes, né? Todo o Judiciário, inclusive sou amigo, né, do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paz Barreto, e de toda a justiça pernambucana. A gente tem um excelente relacionamento, tanto eu como Alberto Feitosa, mas a gente sabe que existem juízes, né, juízes togados, que não vieram exatamente de uma carreira dentro da justiça, que são indicações políticas. E esses é que hoje estão colocando essa situação toda de desequilíbrio da democracia no Brasil. Eu digo que, e afirmo, eu quero saber quem pode dizer que Coronel Meira está mentindo, tá certo? Hoje nós vivemos uma ditadura, a ditadura da toga. É um poder interferindo nos outros dois poderes, mas interferindo mesmo. E aí nós temos várias provas que durante aqui o nosso debate, a nossa conversa, nós vamos colocar algumas. E uma delas é que hoje aqui a gente está concentrado, está num esforço concentrado, é a anistia. Então eu entendo que essa anistia tem que ser votada hoje. Brasil, a anistia tem que ser votada hoje. E se não hoje, na próxima quarta-feira. Se não, esqueça a anistia esse ano. Esqueça a anistia definitivamente. É uma coisa muito triste para a gente falar, mas a corrente do mal. E aí, Fátima, quando você iniciou aqui o programa, antes de iniciarmos o programa, aliás,
né? Você trouxe a Bíblia e a gente leu aqui uma parte da Bíblia. Isso é muito importante. Isso quer dizer o sentimento verdadeiro hoje. Hoje a gente vive uma luta, Feitosa e Renato, a luta do bem contra o mal. É a luta das trevas. Então nós temos que ter exatamente essa compreensão. Temos que estar o tempo todo antenado, pedindo ajuda a Deus, para a gente poder sobreviver, passarmos por esse momento. Porque o melhor sistema que existe, eu defendo, né, apesar de ser do coturno, como a gente diz, né, eu com 12 anos de idade já usava coturno no Colégio Militar do Recife. Eu defendo a democracia. E a democracia ela tem que ter exatamente esse equilíbrio, né, poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Deputado, na base, né, nós vemos aí coronel, e ser militar, nós temos até o nosso ex-presidente, um capitão, toda essa. Até queria dar uma pausa aqui. João, se você puder pôr a imagem aqui do nosso presidente, por gentileza. Aí nós estamos vendo o sofrimento tão grande. Eu pergunto, ter essa patente faz a diferença dentro do espaço político? Feitosa pode responder pra Olha, gente? sem dúvida alguma, em qualquer nação, a carreira militar ela é entendida como uma carreira de quem sacrifica a sua vida, a vida de seus familiares, em prol dos cidadãos que compõem aquela nação. É uma carreira que verdadeiramente não só Marinha, Exército, Aeronáutica e as polícias militares, principalmente hoje as polícias militares, estamos vendo o que está acontecendo em todo o Brasil, São Paulo, Rio, não é privilégio do Sul nem do Sudeste, o Nordeste tem muito também, um enfrentamento e mortes de policiais militares, de pessoas que vestem farda. Então isso, sem dúvida alguma, assim como você pré-anuncia um capitão, pré-anuncia um delegado, pré-anuncia um desembargador, um juiz, um pastor, isso é uma referência em qualquer atividade. Até se brinca, né? Ali vem 3 pessoas, aí vem um padre, porque está devidamente trajado como padre. Geralmente, onde se tem assim uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço, um pastor e um militar, porque é facilmente identificado pela sociedade. Agora, o que a gente, e aí eu vou entrar num outro tema, o que a gente admira hoje de forma muito negativa é o silêncio das próprias Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, diante do que aconteceu com seus heróis. E eu digo heróis mesmo, heróis de guerra, que é o caso de Braga Neto, como também o Heleno, que combateram numa guerra real no Haiti, representando, inclusive, não foi só o Brasil, representando todo o Ocidente, a ONU, porque ele foi lá à disposição e comandou a força de paz na ONU naquele país. Como também um Garnier, um homem simples que galgou sua vida profissional no concurso, estudando, e o Paulo Sérgio. Então, eu até pergunto aqui o que é que nos dói mais. Quando eu digo nos dói mais, Renato, não é só Meira. A nós que vestimos farda, ou você que também que vestiu farda, civil exército, mas o que é que nos dói mais é a prisão dessas pessoas, da forma como foi, no devido processo que não cumpriu nada do que prescreve a Constituição, o Código de Processo Penal, nem o Código Penal, num golpe inimaginário de pessoas com bíblias, pessoas com bandeira, pessoas vendendo picolé, outros vendendo algodão doce, pessoas idosas, que lá não tinha nenhuma arma, num dia de domingo onde o chefe de Estado não estava ali, onde o acusado de liderar o golpe estava na Disney, quer dizer, estava nos Estados Unidos. Então, diante de tudo isso, eu não sei o que é que nos dói mais, é ver esses homens sofrendo. Está aí a cara do presidente Bolsonaro, mas também imagino como se estivesse aí a foto do Heleno, a foto do Braga Neto, que já vai fazer 1 ano agora, em dezembro, a prisão do Braga Neto, a foto do Paulo Sérgio deve estar devidamente, vamos para chegar a general do Exército, né? Ou o silêncio das Forças Armadas. Isso é quem me dói, mas me dói muito. Por isso que eu volto ao que o Meira disse. A anistia tem que ser pautada hoje. Eu até já fui muito duro com essa cobrança com o presidente Hugo Mota, mas a anistia tem que ser pautada hoje. E aí eu queria até aproveitar, antes de encerrar minha primeira participação aqui, perguntar a quem não está assistindo, se alguém sabe, Renato, se alguém sabe, Fátima, se alguém sabe, quem está nos assistindo e Coronel Meira, quantas anistias já houveram no Brasil? Quantas? 48 anistias. Quantas pessoas foram anistiadas
somente com a anistia de 1979. 38.984 pessoas. Sabe quantas pessoas requereram anistia? 80 mil pessoas. Se não fosse a anistia, Lula seria presidente? Nem no Brasil estaria. Se não fosse a anistia, Dilma seria presidente? Se não fosse a anistia, Zé Disseu, que vive aí pregando hoje o arrepio total da Constituição, seria presidente? Candidato a deputado federal. Candidato a deputado federal. E os artistas? Estariam aqui Caetano, Gil, Chico Buarque? Não. Então, eu não tenho dúvida que para pacificar o país, e aí parabenizo o trabalho que o Lameira vem fazendo, quando você disse que ele corre de você, porque você não encontra ele, não é porque ele está correndo, não é porque ele está correndo atrás de serviço, né? Então, isso que nós estamos aqui pleiteando para todo o Brasil, para que se tenha paz, para que se faça justiça. Porque justiça e democracia é o império da lei. E o império da lei é você poder, de fato, ofertar o que diz a Constituição. E aí vem aí, só para a gente encerrar, vem aquele negócio, mas não cabe anistia ao presidente Bolsonaro. Cabe sim. Cabe sim. Sabe quem votou por isso? O próprio Lula, quando era deputado. Porque a anistia ela é tratada no inciso 54 da Constituição. E diz que, inclusive, foi uma prerrogativa, votou nisso aí Fernando Henrique, votou nisso aí o Lula, votou nisso aí todos aqueles que, de fato, tinham essa consciência que o Supremo hoje quer também acabar. Porque diz que crimes contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, eles são inafiançáveis, mas eles são, sim, cobertos pelo o advento da anistia. Então, Feitosa, foi por isso que eu fiz essa pergunta, se a patente influencia na parte política, e você já me respondeu. Porque nós temos aí generais, né, de alta patente presos, e às vezes eu questiono por que o general Mourão, que foi vice do presidente, não aconteceu nada com ele. Fica aqui a pergunta no ar, porque eu acho que a gente não pode entrar muito nesse mérito. O pior não é o Girão. O pior é o G. Dias. Não, o Girão não, desculpa. O Mourão, general Mourão, não, que foi vice. O pior não é o Mourão. O pior é o G. Dias, que estava lá no 8 de janeiro. Comandou verdadeiramente. Comandou, ele recebeu... São imagens, não tem o que discutir. Então, as imagens dele comandando. Renato Imeira, ele recebeu mais de 30 informes durante aquela semana da ABIN, isso apurado, dizendo que poderia acontecer tudo aquilo. E o Flávio Dino, o Anderson Torres está condenado? Quem devia estar condenado era o Flávio Dino, que era o responsável, sim, da segurança da Praça dos Poderes. A história foi invertida, né? Totalmente invertida, e que escondeu das 184 câmeras, ele só entregou em mais de 3. O que é que ele tinha que esconder das outras 181 câmeras? É tudo muito suspeito, entendeu? Então, e tudo aquilo ali ocorreu por quê? Ocorreu porque os brasileiros não aceitaram um processo eleitoral onde não foi ofertado ao Brasil, somente o Brasil e o Butão hoje não tem, é um país, Butão não é o nosso Butão, é um país, né, que não tem o voto auditável. Aquilo ali foi a não aceitação diante do devido processo legal. Adulterar ou não adulterar as urnas eletrônicas é discutível. 50% diz que sim, 50% diz que não. Mas que houve interferência, que a eleição foi desigual, foi. E aí ninguém discute isso. Até mesmo quem é do Partido dos Trabalhadores, que se deu por declarado vencida as eleições, por quê? Houve uma quebra de uma cláusula pétrea da Constituição, onde Carmen Lúcia disse que não podia dizer que Lula era ex-presidiário. Nós não podíamos dizer, não era assim, Beira? Exatamente. Não podíamos fazer vídeo, não podia dizer no nosso programa eleitoral. Não podíamos dizer. Perseguição, né? Vocês não podiam dizer aqui no podcast. O radiolão foi um escândalo total. As rádios do Nordeste, dos rincões mais distantes do Brasil, não passaram a propaganda do presidente Bolsonaro, principalmente no segundo turno. Tudo que era requerido pelo Partido dos Trabalhadores era deferido em menos de 24 horas. Tudo que era pedido pelo Partido Liberal não era apreciado. Quando era apreciado depois de 8 dias, quando o guia eleitoral do partido, do candidato Lula, mostrava tudo o que queria de Bolsonaro. Podia chamar Bolsonaro de genocídio, que é uma coisa que não se aplica de jeito nenhum, por tudo que ele fez e também pelo termo genocídio, que é quando você percebe. Bom, tem todo um contexto político, mas não podia dizer que Lula era ex-presidiário. Então a eleição foi totalmente conduzida e frações de votos se diminuíram do intervalo depois das 17 horas em algumas regiões, onde o próprio Gilmar Mendes
admitiu que havia ali um dedinho mágico, acusando até de maneira subjetiva os mesários. Então, a eleição foi... Isso aí gerou uma revolta muito grande. O presidente Bolsonaro, sabendo e advendo que podia... Se ele estivesse aqui, dia 8 de janeiro, seu irmão estava preso logo ali, Renato. Logo em seguida. Foi embora daqui, não deu mais nenhuma declaração, muito pelo contrário, interferiu junto ao ministro Zé Múcio, atendendo um pedido do ministro Zé Múcio para que pudesse ser feito o processo de transição, nomeou, como é que você dá um golpe nomeando os 3 comandantes das Forças Armadas, indicado pelo outro 30 dias antes. 30 dias antes. Né? Indicado pelo seu sucessor, que o venceu nas eleições. A gente está falando aqui, não vamos tratar hoje, que eu acho que o ponto é anistia, mas está falando que quarta-feira pode haver uma greve de caminhoneiros. Quem não lembra que a greve de caminhoneiros hoje não tem nada a ver com o contexto político, é questão de direitos deles. Segundo ele mesmo disse, entregou um documento na presidência da República. No dia que eles... Mas eles, naquela época, sim, era também por conta das eleições. O que é que o Bolsonaro fez? Foi a público, na live dele, sabendo que poderia perder apoio, antipatia, e pediu para os caminhoneiros não fizessem, que a eleição estava encerrada. Então, tudo isso é muito ruim. É lamentável. É lamentável o silêncio e a postura dos comandantes, chefes das Forças Armadas. Isso aí, eu me envergonho muito e tomei uma decisão particular, pessoal minha. Eu não vou a nenhuma solenidade hoje, mesmo como convidado, na Aeronáutica, nem no Exército, ou na Marinha. Verdade. Eu queria até, Fátima, colocar um ponto aqui antes do Renato falar. Sim. Primeiro dizer que Renato também, né? Renato vem das fileiras, né, do Exército Brasileiro. Isso. Nós estamos aqui também com o nosso amigo Moza Bolsonaro, né? Nosso capitão, que também faz parte, né, do time, né, desse time nosso, né? Do nosso líder Jair Messias Bolsonaro. Mas esclarecer, que deveria ter feito logo no início, que a anistia, ela só cabe, tá certo, ao Congresso Nacional. Anistia ampla, geral e restrita. Perfeito. Dosimetria, redução de pena, é na justiça. É na justiça. E o executivo, o instituto que ele tem é exatamente o indulto natalino, tá certo? Ou a graça. Então isso é bem claro, isso está na Constituição, isso está na lei. Então isso que estamos tentando votar na Câmara, que estamos com o relator, né? O Paulinho da Força, o Paulinho da Força, que ele está querendo fazer uma dosimetria, não cabe dosimetria. Mas ele já Nós tem temos esse o Crivella, pronto, deputado? Ele tá, porque na verdade esse relatório, né, ele não foi feito por Paulinho da Força. E ele tem que ter coragem de colocar esses pontos com muita clareza para todos vocês. Na verdade, o Paulinho da Força hoje é um anistiado. Paulinho da Força é um anistiado de Alexandre de Moraes. Tá aí, bem, só puxa a ficha. Né? Se eu fosse falar com o policial agora, puxa a capivara dele, o cara foi anistiado. A gente não entra nessa linha porque tá com ele, foi uma decisão do presidente da casa. Lindenberg Faria. Lindenberg Farias também. É outro, tá na mão ali. Outro tá na mão, rapaz. Então são pessoas que não têm, entendeu? Para um tema tão sensível, um tema tão importante para todo o Brasil, né? Que é exatamente pacificar o Brasil. Vamos pacificar o Brasil, pelo amor de Deus. Isso não existe. Já existiu anistia de todas as maneiras com eles. E por quê? É a primeira vez que tem uma anistia com o nosso, tá certo? O nosso lado ideológico, né? Os patriotas e os conservadores, eles ficam, né, abertamente contra a anistia. Isso é bom, vamos liberar o Brasil, para o Brasil poder trabalhar, poder crescer. E, na verdade, o que a gente sente, Feitosa e Renato, é que a anistia, hoje, eu com muita tranquilidade digo, isso é uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça para não se ver realmente o desastre que é economicamente e administrativamente este atual governo. É um desastre. Está quebrado o Brasil. A gente está vendo todo dia, tudo terrível. Inclusive, não tem ele não tem como falar que recebeu uma herança maldita. Porque lá em Pernambuco, né, alguns governos não recebiam uma herança maldita. Você havia realmente tinha recebido. Não. Ele recebeu um país, entendeu? Na parte econômica, né? Saneado, né? Com reservas, né? Todas estatais superavitárias. E tá, esse problema. Então, era só para destacar bem, para vocês poderem entender exatamente o que a gente está na Câmara, a anistia. Então, hoje, a gente tem que entender que tem que se fazer alguma coisa,
né? A gente não pode deixar, a gente não pode agora ficar feito um burro batendo no muro sem poder dar a volta no muro. Então a gente está nessa negociação muito grande, né? Reuniões, ontem mesmo reunião de 8h30 da manhã lá com a oposição, agora de manhã já tem outro grupo reunido, tentando exatamente ver o que a gente consegue. E a melhor que tem, inclusive eu queria até que mostrasse o vídeo aí, é a do nosso Marcelo Crivella, que inclusive não é do nosso partido. O Cabo Gilberto fez um excelente PL sobre anistia. Porém, né, dos 6 que tinham, 5 são originários do PL. Então a gente pegou exatamente um, que é muito bom, do Marcelo Crivella, do qual inclusive também eu sou coautor dele. Eu estou entre os 15 deputados federais que assinaram, eu sou coautor, e onde é do Republicanos, para não estar, né, querendo taxar, não, isso é porque é PL. E todo mundo conhece, né, o deputado federal Marcelo Crivella, né, um homem de Deus, um homem evangélico, um homem que realmente procura honrar, tá certo, os votos que teve exatamente de todo o seu segmento evangélico. Deputado, eu vejo o senhor na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão do Crime Organizado, e também principalmente da anistia, né, dos presos políticos do 8 de janeiro. Super combatível. Já tem tempo essa comissão. O que essa comissão trouxe de melhoras para os presos políticos? Eu vou deixar o senhor responder, mas antes vamos dar a voz aqui pro Renato. Renato, lógico, esse nome Bolsonaro, ele pesa bastante para você, né? Porque carregar hoje o nome do presidente Bolsonaro, eu acho que toda a família sofre uma grande perseguição. O que você vê como solução? A anistia seria a única solução nesse momento tão crítico que o presidente está passando, nessa prisão, não, nesse sequestro? Ô, Fátima, inicialmente dar um bom dia, né, para todos os seus ouvintes. Eu sou de São Paulo, né? Eu fiquei sabendo aqui que vocês também atingem São Paulo, principalmente, Campinas, a região de Campinas, né? Isso. A região metropolitana de Campinas. Aproveito então para mandar um grande abraço para os ouvintes lá de São Paulo e os outros ouvintes de outras localidades. Dizer aqui que participar dessa mesa aqui, né, com duas, né, personalidades, tipo o Coronel Meire e o Coronel Feitosa, você percebe que eles conhecem muito, com propriedade, Nós falam bem. Com o coronel, né, E Renato? sabe se posicionar. Então, dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, tá? E é a honra também de estar remando no mesmo sentido. Aí, como o Meira frisou, né, eu também sou capitão do Exército, capitão de carreira, tá? Eu tenho 13 anos de serviço. Só me afastei porque fui eleito vereador também lá em São Paulo, na cidade de Praia Grande. Por isso eu saí das fileiras. E eu tive sempre Jair Bolsonaro, meu irmão mais velho, 9 anos mais velho, sempre como um ponto de referência, tá? Então, se eu entrei na Força Armada, foi por influência dele, fiz a mesma arma que ele, fui candidato a deputado federal por São Paulo em 94, quando ele já era deputado pelo Rio de Janeiro. E o lema era um lema bacana, estava nativo ainda, era se um é bom, 2 é melhor, né? Então, eles já vinham no trabalho há muito tempo, então, com essa participação com o Jair Bolsonaro. E eu acompanhei a vida dele como um todo, né? Dele, dos sobrinhos, né? Eu lembro muito bem o Carlos Bolsonaro, candidato a vereador do Rio de Janeiro, com 18 anos incompletos ainda, tá? Eu lembro que foi ter feito uma consulta no TSE, ele poderia assumir, foi o TSE na época, tendo 18 anos no ato da diplomação, poderia assumir. Uma disputa bastante impressionante, onde o Carlos foi candidato a vereador, disputando com a mãe Rogéria, que era vereadora, e o Carlos já venceu as eleições com a mãe, apoiado pelo pai Jair Bolsonaro. Então, eu acompanho um histórico muito grande, tem muita história para falar sobre isso daí, né? E só que o tema central hoje, a gente vem na questão dessa perseguição, dessa injustiça que estamos acostumados a ver aqui na justiça, e você vê que o povo brasileiro não está confiando mais na justiça, tá? Quando não confia mais nas Forças Armadas também. Então, virando dos avessos as instituições que nós sempre, né, acreditamos, confiamos e vemos que elas não estão se posicionando da maneira correta, tá? Veja aí também a imprensa, tá? Um fake news, tá? Como você leu, né, deu abertura aqui, dizendo que, né, a esperança é em Deus, tá? Nós temos a esperança em Deus, claro, agindo em cima dos homens. E nós tivemos, aí eu tive o prazer do Meira, né, me ter levado ontem, conheci pessoalmente Marcelo Crivella, um senador, realmente uma pessoa centrada, bem posicionada,
que luta que já sofreu muito da vida, passou. Já foi E hoje, senador. hoje é muito fácil você dar a opinião sua por uma situação que você não passou. Tá? O Crivella, né, teve suas passagens, né, teve perseguições também, teve injustiças. Então ele é uma pessoa bem sensível quanto a isso. E ele está à frente da questão da anistia, tá, que tá para ser colocada em pauta hoje, né, Meira? Hoje essa concentração de esforços para colocar a anistia em pauta hoje. E eu acredito realmente que a única maneira de se apaziguar o país, o país tão grande, tão poderoso, com tantas riquezas, e você não vê essa desprendendo energia com as coisas que voltariam à população brasileira. Então, você quanto tempo, quanta energia gasta, né, Meira? Você acompanha bem ali o Congresso Nacional e coisas que não voltam à população. Essa questão política tá. Jair Bolsonaro foi presidente os 4 anos sendo perseguido, tá? Lembro muitos fatos lá, ele nomeando pessoas que gostaria de nomear por competência, por capacidade, Antes, né? que A perseguição. que o STF interferia. Você não vê uma interferência, né? Caso Ramagem foi o mais emblemático. Você vê alguma interferência atual do STF com decisões desse governo atual? Você não vê nenhuma, tá? Então, você vê uma perfeita sintonia entre justiça e judiciário e executivo, que nós, né, que pensamos diferente, queremos uma ação diferente, ficamos aí amarrados e muitas vezes decepcionados e pode ser até desentusiasmado, né, de seguir em frente. Nós temos que buscar força, tá? Então, por isso, né, como Feitosa aí falou com muita propriedade, lembrou quantas anistias foram aprovadas, tá? Você vê a Dilma Rousseff, né? Guerrilheira, tá? Participou de sequestro, de assassinatos, tá? De mortes, tá? Então hoje anistiada, e eles hoje, né? Você citou aí uma anistia diferenciada, né? Que é alinhada à justiça do Lindenberg, um cara tão arrogante, tá? Que se posiciona tanto contra Bolsonaro, contra a família Bolsonaro, no próprio Paulinho da Força, tá? Que aí é a grande questão do STF, da justiça, está interferindo, tá? Ela pega pontos fracos de alguns, né, deputados, senadores, e começa a forçar esses pontos fracos. Não sei de que maneira, mas ela força, tá? Para que eles decidam o lado deles. Então, eu realmente acredito que esse é o momento certo, tá? De se buscar anistia, de se começar, tá, a pensar no Brasil, de começar a pensar nas políticas públicas, naquilo que realmente o povo precisa. O Brasil hoje, por exemplo, é a segunda reserva mundial de terras raras, que é o combustível do século XXI. Tá? E esse aí é um motivo que o americano está se preocupando muito com o cenário, que a China domina. Hoje, o nosso celular, Fátima, tem de 9, depende do aparelho, de 9 a 12 equipamentos que vêm das terras raras. Aquele F-35, aquele avião de guerra supersônico americano, ele tem aproximadamente 400 quilos dele de terras raras. E o Brasil hoje tem é o segundo maior reserva do mundo e não está explorando nada. Explorar é uma coisa, bruto, e mandar para fora. Agora, você agregar valores, né? Você mandar para um laboratório e transformar terras raras e realmente uma matéria-prima beneficiada, adequada, eu agrego valor. O que eu digo hoje, essa questão das facções, né, que está sendo, o Meira faz parte lá da comissão. Hoje, para você combater a violência, você tem que ter 2 pontos. Primeiramente, combater onde ela já está instalada, que não tem jeito. Tem que ser na porrada mesmo, não tem outra maneira. Está dentro do governo, né? Começa ali dentro. E outra, é na educação. Tá? Você tem que investir na educação, mas a educação é muito lenta. Você vai levar 20 anos para moldar a juventude a ter uma educação correta. Agora também não adianta você, nos 20 anos, você formar na educação e não ter como empregar essas pessoas no mercado de trabalho que geram soberania para o país. Tá? Por exemplo, terras raras que eu estou falando. Então nós temos que ter condições de formar mão de obra para realmente transformar terras raras em tecnologia para o país. Então, parabéns, Meira, né? Parabéns, Feitosa. Obrigado, Meira, pela sua oportunidade de estar aqui em Brasília hoje. Graças a você, eu estou aqui acompanhando esse processo de perto. Tá? E a anistia ampla, geral e restrita é a solução. Mas tudo isso só começa pela anistia, tá? Tudo isso que você explicou. Se não tiver anistia, então, por isso estou falando que a anistia é importante. Essas pessoas que estão dentro do governo, que foram anistiadas, estão aí. Eu queria colocar o primeiro vídeo. O Renato fez uma provocação, que é super importante. Quanta energia tem o Congresso?
E o que é que o Congresso, com tanta energia, com essas votações, entrega à população? O que é mais importante que essa energia hoje promova para os brasileiros? A pacificação do país. Pacificação do país. E aí Sim. eu acho que Renato foi muito feliz no que ele disse. Precisa que o Congresso, olhando para isso, entregue à população brasileira. Vamos fazer uma verdadeira festa de final de ano no Brasil, pacificando o nosso país. Mas isso é que eu vejo a luta do Coronel Meira ali, Isso. diária. Só que ele não pode fazer O sozinho. Meira tem Então, eu não feito um posso citar mandato. nomes. Eu fico muito orgulhoso, porque eu ajudei assim, a gente fez dobradinha, né? Você Aham. falou da eleição. Ah, E eu dobradinha fiz a muito dobradinha boa. com o Meira e fiquei, assim, hoje eu estou realizado, porque a gente ouve o trabalho que o Meira faz e as pautas que o Meira faz na questão da segurança pública, nessa questão da anistia. Eu acho que, sem também falar dos Mas demais, eu vou pôr um aspas aí, eu tá, vou Feitosa? dizer que hoje é talvez o melhor mandato, Sim. pensando na entrega dessa energia, o que o Brasil mais precisa Aham. hoje? Anistia e segurança pública. E vou pôr um aspas aí, tá? Ponha. Você está falando como deputado, como até amigo Sou do... suspeito, Amigo, né? até amigo do Coronel Amigo. Meira. Sou suspeito. Também a mesma coisa o Renato. Eu estou falando como imprensa. É isso. Então, como imprensa, eu sou a imprensa conservadora, eu vejo a diferença de deputados e deputados, inclusive da nossa É. base, tá, deputado? Eu só não posso citar nomes. Aí, então, assim, eu vejo gente que é da base conservadora e podia estar fazendo mais e não faz. Eu posso dizer, na comissão do deputado Coronel Meira, do dia 8, por exemplo, são poucos os deputados que estão ali presentes. E todos Ele eles faz se elegeram Todos eles. por causa Então, dele, ó. a comissão do deputado do Coronel Meira, eu não vejo presença de outros deputados ali. Eu acho que todos, não, eu não tenho tempo, não sei, manda um assessor, marca uma presença, vai embora. E eu vejo que o trabalho dele é só. Para não tirar ali, tem o deputado Hélio Lopes, que trabalha Hélio Lopes muito trabalha. também, Polon muito. também vai, participa, ajuda muito o Polon. É isso, Mas veja, o A deputado Polon. dificuldade de citar 3, né? Mas o senhor está contando nos dedos? O senhor conta assim, nos 5? Tem mais? Todos trabalham, amiga, todos Depende trabalham. da Eu acho mão, que né? a gente tem que entender. Tem irmão que tem Não, isso. mas A não. gente, a gente tem que entender, e eu digo o seguinte, Mas mal que tem isso. eu, graças a Deus hoje, eu tenho um bom trânsito na casa com todos os amigos deputados. E eu entendo a lógica. Eu, com 67 anos de idade, né, venho exatamente de uma formação militar, do setor de inteligência, e eu gosto muito vamos dizer assim, trabalhar entendendo as pessoas. Tem excelentes parlamentares, mas que também estão com problemas seríssimos, De tá perseguição, certo? né, De perseguição. deputado? E a gente tem que entender. tem que dar Tem dar o que desconto. entender. Verdade. Né? Nós temos exatamente vários deputados nossos que estão, né, Na Berlinda. na ali. Berlinda. Cabo Gilberto. Esse está, mas é doido, feito eu. Então ele vai para cima, ele enfrenta, né? Mas nós temos um Zé Truvão, certo? Nós temos um Nicolas, que também está, né, numa situação Sim. difícil. Muito Um Gustavo sim. Gaia, que eu admiro demais, um excelente parlamentar. Tem feito um Tá belo certo? O mandato. Zuco faz um belo trabalho como exatamente líder da oposição. A Carol de Tone também, um belo trabalho Sorte. na É liderança. Nós temos um líder que, eu vou ser sincero, eu estou no primeiro mandato, não sei os outros mandatos, mas o nosso líder Sóstenes, comparando com os outros líderes dos outros partidos, é um monstro, é um monstro. E ele negocia em todos os lados, ele tem trânsito no PT, tem tudo, e uma das coisas que eu aprendi com ele, ele disse, Meira, na minha base, tá certo, o meu voto é evangélico, ele tem um voto muito garantido no Rio de Janeiro evangélico, tá certo? Ele tem um voto também bolsonarista, que ele é bolsonarista, mas ele coloca assim para a gente ver que, Meira, na hora da gente se eleger, a gente defende nossas bandeiras. Agora aqui, nós temos que fazer gestão. Porque se eu chegar dentro da Câmara e sair brigando com os pares, sair brigando com todo mundo, a gente não consegue entregar nada. Você vê hoje, né, o ano passado eu participei de 6 comissões, eu digo, vou diminuir e ficar só em 4. Comecei o ano com 4 comissões somente, né? As minhas de origem, que é exatamente a segurança pública, né? A agricultura e pecuária, que é onde a gente tem, tá certo? A do idoso, que eu 67 anos, eu sou 60 a mais. Eu não entendo, eu sou deputado federal 60 a mais do meu partido PL, e aí eu quero mandar um abraço para Valdemar da Costa Neto, tá certo? A gente tem que destacar o papel dele,
Ele também lá nos bastidores. É pressão. É pressão. Ele ser presidente do maior partido do Brasil, É muito pressão. atender os interesses de todos os parlamentares, porque aí ele não é só federal, né? Ele tem governador, tem senador, tem deputado federal, estadual, vereador, né? Tem os diretórios, tem os presidentes do partido nos estados. E o Isso é muito apoio Fátima, incondicional É. ao presidente Bolsonaro, Apoio à sua família. incondicional, total. Então, eu quero aqui registrar, admiro demais, tá certo, o presidente do nosso partido. Eu digo sempre, eu tenho um excelente presidente e meu líder é inquestionável. Inclusive, uma vez, até brincando com ele, eu dei uma entrevista, ele ligou para mim, quer dizer que você tá me esquecendo, né, seu Meira? Eu disse, que foi, Valdemar, meu amigo? Você deu entrevista em Pernambuco dizendo que não sai do PL aí em Pernambuco de jeito nenhum. E que só sai do PL. Aí eu gostei. Aí continuei lhe ouvindo. Aí você disse, mas só saio do PL se Jair Messias Bolsonaro sair do PL. Aí eu disse a ele, meu presidente, eu lhe admiro demais. Agora eu sou verdadeiro. Uhum. O senhor sabe meu compromisso, né? Verdade. Exatamente, com Jair Messias Bolsonaro. Então, eu espero que ele nunca saia do PL, tá certo? Mas é aquilo, né? É quem defende. É a eu fidelidade, tô na né? política graças a ele. É, Que foi um cara que eu, eu posso botar a cara, posso lutar ao lado dele, Verdade. ombrear ele. É porque ele defende exatamente isso. Não estou dizendo que o Valdemar não defenda, muito pelo contrário. Ele é o presidente do partido, né? Mas é como Feitosa disse, é impossível. Inclusive, alguns, não, porque vai sair do PL. É impossível, sabe por quê? Porque são dois homens de bem, dois homens de palavra, dois homens que têm um compromisso verdadeiro, tá certo? Com a política, com a sociedade brasileira. Se chama Jair Messias Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. Então, eu estou muito feliz em participar desse time. Ter esses dois comandantes, tá certo? Ter esses dois comandantes. Mas a gente tem que entender que na Câmara, né, a gente tem que entender o trabalho de cada um. verdade. Hoje estou em 8 comissões, porque o próprio Sócrates me chamou, Meira, eu estou com bronca nessa comissão, eu sei que tu vai lá e resolve. Então, isso para mim é muito gratificante. Não estou falando isso aqui assim com orgulho, não é Meira, não. Porque ser reconhecido, eu sou um deputado de primeiro mandato. Né? É verdade. E aí a gente deputado. recebe certas missões, né? Como estou recebendo essa missão, que foi uma missão que foi me dada também, né? Que é exatamente a CNH. Que Deus as deu para o senhor, autoescolas, tá, deputado? As autoescolas, a gente está lutando, foi assinado, hoje sobe na Câmara, a comissão especial para regulamentar definitivamente na Constituição Federal o trabalho das autoescolas, que são os únicos que verdadeiramente fazem a educação no trânsito no Brasil. São os únicos que salvam vidas. Estão sendo perseguidos por esse desgoverno, estão sendo perseguidos, né, numa política nojenta desse ministro, tá certo? O Renan Calheiros. E é nojento em todos os sentidos. Nojenta porque não respeita o cidadão que está lá na ponta. Nojenta porque é para oferir dinheiro. Eu tenho já um dossiê, tá certo? Dos números que, quando a autoescola parar de funcionar, ele vai lógico que vai ter outro instituto, vai ter locação de veículo. Então, ele está permitindo que as locadoras, né, tem um lobby enorme aí, loquem veículos para que se faça exatamente o treinamento. Agora, um veículo que não tem, por exemplo, um comando de freio duplo, um veículo que não é adaptado, né, não vai ter mais, pode fazer treinamento em qualquer lugar da cidade, não tem mais as pistas que são obrigatórias para o jovem, principalmente o jovem, né, o homem, a mulher, né, a que está iniciando a sua vida, que, na verdade, o primeiro grande passo para se ter um emprego é exatamente a primeira CNH. O jovem que tem aquela carteira é um passo para ser empregado. Minha filha mesmo, engenheira, um dos primeiros lugares, né, de faculdade, ela foi o primeiro lugar da engenharia civil lá na UPE, mas quando foi para o primeiro emprego, exigiram dela exatamente uma habilitação, uma carteira, para ela poder pegar o carro dela, né, porque mudou o sistema, né? Hoje em dia, o engenheiro ele não é mais contratado na empresa, né? Ele tem esse sistema de MEI, né? E ele faz um Terceirizado, contrato eu acho, terceirizado, né? E aí ele tem que apresentar uma habilitação. Então, é isso que a gente está defendendo, né? Então, quero dizer que eu não estou sozinho, né? Mas algumas missões a gente tem que ficar, mas que temos vários deputados que apoiam, tá certo, esse trabalho, né, da Câmara Federal. Essa observação é porque as pessoas cobram, né? A gente que está por trás ali, as pessoas cobram. Poxa, eu não vejo deputado X para mim, tá, deputado? Só para dar uma pausa aqui, o que o senhor falou, a esquerda só bagunça. Mas vamos lá ver o vídeo. A esquerda só bagunça, porque eu não vejo nenhuma organização, não tem projeto, mais esse problema aí, mas vamos seguir. Vamos ver esse vídeo
Nosso Deputado, Flávio quantos- Bolsonaro, que está quantos também votos? com a Se missão só bagunça era enorme. bom, o problema é a corrupção. A corrupção. Então, é bagunça mesmo, é de todos os é lados. Feitosa, a gente pode dizer, qualquer coisa hoje da esquerda... Eita, começou o vídeo. Vamos lá. A ordem que os policiais é deixarem ele Aí, tortura. trancado dentro de uma sala de 12 por 12 na Se ele chave entrar, o dia inteiro, tortura. sai por um período pequeno para fazer alguma caminhada, só que o espaço que ele tem para caminhar ali é um espaço muito pequeno, dá 10 passos para um lado, dá 10 passos para o outro, já acabou o espaço. Para a pessoa que tem orientação médica para fazer exercício. A sala onde ele está hoje fica do lado do aparelho central de ar-condicionado aqui do prédio, uma barulheira de 7 da manhã a 7 da noite. Ele está aqui, uma pessoa idosa, uma pessoa que precisa de cuidados médicos, uma pessoa que todo mundo sabe que tem problemas de saúde e que ainda assim é mantido num lugar como esse, como um cativeiro. Isso é desumano. Eu peço aí que as autoridades, que pelo menos aqueles que têm o poder, que mandam hoje na situação que está acontecendo, que tem um mínimo de humanidade com uma pessoa honesta e inocente que está aqui sem merecer. Que pelo menos coloque ele numa domiciliar humanitária, que é o mínimo, porque qualquer coisa que aconteça aqui dentro não é difícil acontecer. Isso aqui não é um filho falando algo para tentar fazer com que o pai saia daqui e volte para casa. Não é isso. Não estão dando a seriedade necessária para a situação da saúde dele. Estava ali reclamando já de dor na virilha. Já está aguardando o médico voltar para cá, para Brasília, para fazer uma nova avaliação nele. Então ele não tem a menor condição de ficar num lugar como esse, mesmo com toda a boa vontade dos policiais que estão aqui trabalhando, que estão cumprindo ordens. Analisando aqui a situação dele, cheguei lá, É, ele o já presidente bastante Bolsonaro, ele é aquilo que o senhor falou. Para esconder as pautas, a verdade que está acontecendo no Brasil, ele é o único que chama a atenção da imprensa. Quando aparece Bolsonaro ali no Congresso ou todo mundo corre. A imprensa não quer saber de outra coisa, porque é o que está dando ibope para eles, né? O que dá audiência para eles. Deputado, quantos parlamentares já têm de voto para votar aí essa pauta da anistia? Certos. Veja bem, o número certo a gente não pode colocar. O que eu posso colocar aqui, que é o que existe, que é para a gente botar a anistia, o nosso líder Sóstenes Cavalcante, em primeiro lugar, a gente coletou a assinatura dos parlamentares. Depois, foi dito que, aliás, foi dito em primeiro lugar pelo presidente Hugo Mota que teria que os líderes assinarem. Então, todos os líderes assinaram exatamente, concordando em se votar a anistia. Depois foi dito que teria que ter a assinatura dos parlamentares. Então, nós conseguimos bater exatamente o número necessários, né, 275 assinaturas. Nós chegamos a mais de 300 assinaturas de parlamentares que apoiam a anistia. E começou a haver exatamente um entrave em virtude da pressão enorme que o presidente Hugo Mota leva e outros parlamentares levam. Todo mundo sabe, o Brasil viu que a partir do momento que ele se posicionou, a Polícia Federal bateu lá em Souza, na Paraíba, atrás exatamente do pai dele, que é prefeito, atrás da avó dele, uma senhorinha que a vida toda fez política e que hoje ainda faz política. Ela é deputada estadual pelo estado da Paraíba. Quer dizer, um absurdo. Com fake news também. Com fake news também, como inventam do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que roubou joia. Que joia, né? Que joia. Então foram inventar coisas que já transitado, eles vão buscar, entendeu? Quando querem perseguir, busca sair, né? A minha ainda não buscaram nada, mas também se buscar, não tenho nada mesmo, que eu tenho trabalho muito, fui absolvido em tudo, né? Boleto de dívida. Colete de dívida tem aí para... Boleto de dívida. Boleto de dívida, exatamente, boleto de dívida, né? E o que eu tive, né? Eu tive 36 processos, né, durante a Polícia Militar. Mas por quê? Porque trabalhei defendendo a tropa, porque matei bandido, matei mesmo, porra. Eu ia pra operação, o cara vinha atirar em mim, porra. Pra mim, a frase mais correta do mundo é, né? Bandido bom é bandido morto. Aí eu, inclusive, botei um outdoor, que é a maior polêmica hoje em Pernambuco, né? Eu botei bandido bom é bandido, eu com minha metranca. E aí, né? Bandido bom é bandido, 5 tracinhos, né? Aí, bandido solto. Aí eu digo, leva pra casa.
né? É. Bandido preso, sim. Aquele que não reage com a polícia é preso. Agora, o bandido que vai e atira no policial tem que ser bandido morto. Mas voltando aqui ao nosso tema da anistia, tá certo? Eu quero dizer que Tem um vídeo de Crivella também, né? de Crivella eu queria colocar que foi ontem um encontro Viu, muito importante, a gente Meira? rezando. Você, Sim, Renato. você falando é bandido bom, é bandido morto, você fala isso, direitos humanos já vem para cima. Já. Já vem para cima. Tá? Engraçado, comentando um pouco o vídeo do Flávio, né? Até você faz parte da Comissão de Direitos Humanos. Uhum. Acho que seria o caso da Comissão de Direitos Humanos fazer uma visita a Jair Bolsonaro agora, tá? Porque você vê, na cela que ele está, com toda dificuldade, você vê, ele falou, tem uma central de informática do lado que funciona o tempo todo. Imagine você com esse barulho o tempo todo, tá? Então aí são condições que estão prejudicando mais a saúde de Jair Bolsonaro ainda, tá? Nós temos aí o caso de uma repórter da Bandeirantes, Isso, da nós Bandeirantes, vamos né? passar também, Ela fala que prisão não é salão de festa. Concordo com ela, não é para ser salão de festa, mas também não pode ser salão de tortura, que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Tá? Então, acho que direitos humanos, Meira, é importantíssimo, né? Porque quando você vê uma ação policial, tá? Matou o bandido, não sei o quê, os direitos humanos já está lá. Nunca na casa do policial, sempre na casa do marginal. Tá? Para ver se a família está bem, o que precisa. Agora, o policial que foi ferido, que morreu, nunca vai lá bater na casa dele. Então, seria importante agora nós estar cobrando direitos humanos e estar fazendo essa inspeção realmente de Jair Bolsonaro, ver as condições de saúde, tá? O que está acontecendo com ele, está tendo atendimento médico adequado, não está? As condições da cela dele, como ele está sendo tratado. Isso é importante. Com certeza. Tá? Eu quero esclarecer que eu não faço parte da Comissão de Direitos Humanos. Eu estou numa parceria com a Comissão de Direitos Humanos, porque foi criada a subcomissão do dia 8 de janeiro na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e, ao mesmo tempo, foi criada a comissão do dia 8 de janeiro na Comissão exatamente dos Direitos Humanos, cujo presidente dessa subcomissão, é o nosso Hélio Lopes, né? Hélio Bolsonaro, Hélio Negão, como a gente chama carinhosamente. E aí, o que é que eu fiz? Para a gente não ter dois trabalhos, que é difícil naquela casa, inclusive para poder encaixar, nós juntamos as comissões. Então, hoje, né, nós estamos fazendo um trabalho conjunto, eu e Hélio, e já fizemos 5 audiências públicas que são espetaculares, foram espetaculares, vai ter apesar uma de agora, muito né? tristes. Vamos ter a última agora no dia 10. E dizer até, você me perguntou, eu não consegui assim responder, qual o nosso trabalho? O nosso trabalho não é, com essa subcomissão, pautar a anistia. Não. O nosso trabalho é passar a limpo tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Por isso que eu sou autor de um PL, né, que eu coloquei assim que assumi o nosso mandato na Câmara Federal, instituindo a data, tá certo? Do dia 8 de janeiro, tá certo? Como o dia do preso político. Então, essa data a gente quer colocar, né? Tá lá, já aprovei já em 2 comissões, se Deus quiser a gente vai aprovar no plenário da Câmara, a partir exatamente para a gente, o brasileiro, né, as futuras gerações saber que o dia 8 de janeiro, né, foi o dia exatamente que o Brasil passou a ter os presos políticos, que já tem há muito tempo, né? Mas foi o maior número, né? Quase 2.000, né, patriotas presos injustamente, sem nenhum direito, né, sem se obedecer, né, nada a nível humanitário, entendeu? A lei em si, rasgou-se a Constituição. Mas eu queria pedir para passar, tá certo? Sim, deixa eu só fazer uma observação aqui, deputado. Eu sou O senhor insistente falou- aqui, Fátima. Ó, Meira, aproveita a oportunidade Não, aqui, a vamos- sugestão não, que eu vamos dei sair aqui. daqui- Que não. me deu, essa ideia me deu Hélio, agora. vou, Que a Hélio. Comissão de Direitos Humanos realmente possa fazer essa visita Não, lá. Hélio, Leva isso. sair daqui a gente liga para Hélio, para Hélio vamos abrir provocar isso exatamente aí, cara. Não tem que provocar provocar essa isso aí. comissão. O presidente Bolsonaro já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Já foi presidente da comissão, até por um respeito. E a verdade, a ele gente tem que já dizer foi para o seu Brasil presidente. aqui hoje, né? Jair Messias Bolsonaro, hoje ele é um sequestrado. Como bem colocou Feitosa, a gente vai mostrar. Tem um vídeo aí, Tá ó. certo? Jair Messias Bolsonaro está sendo torturado. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso hoje. Por isso, direitos humanos têm que fazer essa Tem que inspeção lá. agir. Deputado, Tem o que senhor agir. falou da comissão que o senhor faz parte. Quer dizer, o senhor está refazendo o que a CPMI do dia 8 não fez, né? Porque a CPMI do dia 8 foi sequestrada também e eles não mostraram a realidade. Inclusive, nós vamos entregar um livro, tá certo? De todo esse nosso trabalho. Né? Nós temos um excelente relator, que é o nosso Alfredo Gaspar, que ele não está participando diretamente nas reuniões, porque ele está exatamente como relator da CPMI do É INSS. isso. E o nosso vice, apesar de estar nos Estados Unidos, eu vou mantê-lo. Ele ligou para mim, Meira, me substitua na comissão, na subcomissão. Eu digo, não vou lhe substituir. É o nosso delegado Ramagem, que tem um material espetacular escrito, tá
Tá certo? Então, a subcomissão do dia 8 de janeiro, na Comissão de Segurança Pública e Combate Organizado, eu tenho a honra, né, de ser o presidente dela, mas tenho como vice o Ramage e como relator o Alfredo Gaspar. Mesmo ele, Então- ele sendo cassado, deputado, ele pode continuar? Só se ele for cassado, né? Aí eu vou ter que, né, Substituir. Entendi. substituir. Mas com certeza ele vai ter exatamente, ele vai constar dos trabalhos e vai constar o seu trabalho. Isso aí. Tenho a certeza que ele sabe que Coronel Meira vai honrar o amigo e irmão Ramage. Mais um perseguido. Vamos ver esse vídeo aí, deputado. Bonitos os dois ali, hein? Dois gatosos. É você ali, Renato? Imagens da Débora, viu? Essa música é de Marcelo Crivella. E quem tá cantando é ele. A esposa de Marcelo Crivella. São esses bastidores que a gente não vê, né, deputado? Essas negociações que vocês fazem. Carinho ali. de Tarcísio e do governador de Goiás, Caiado. né, o Caiado. Com... Inclusive, todos os dois, eu posso revelar o que eles disseram? Que dão apoio total, não foi perguntaram pelo nosso Na presidente. verdade, eles apoiam mesmo, deputado? Apoiam. Apoiam? Apoiam Jair Messias Bolsonaro. São amigos. Vamos para o próximo. Eu quero mostrar aquela imagem, João, por gentileza. Da anistia, não. Pode ser. Vamos falar, eu ia mostrar a Anistia perseguição. já. Ampla, total o que e significa restrita. essa senhora agora, aqui na situação que o Brasil vê hoje a anistia, deputado? Quem quiser falar. Pode ser o Ela senhor. lembra até Dona Olinda, né? Que é a mãe do Renato, a mãe do presidente Jair Bolsonaro. Nossa, que mãe abençoada, né? É. Mas o que significa ver um idoso e essa palavra anistia já? Quem quer falar aí? Vou deixar o Renato, que toca na parte da emoção. Ele tá vendo o irmão dele na situação que tá, né? A família, os Significa, sobrinhos. significa, né, que o povo brasileiro, né, ele realmente ele está acompanhando de perto, ele está sentindo as injustiças acontecendo e que não quer isso. Ele quer que realmente, como o Meira falou, né, que se passe a limpo de uma vez por todas, que o Brasil comece a andar de uma maneira mais simples, mais fácil, né, mais tranquila para todos. Que nós estamos vivendo um período pesado, Aqui, por favor. tá, de perseguição, de injustiça. E o idoso, pela fragilidade, né, ele se coloca nessa posição. Tá? Que seja, nós temos que ter muito cuidado, tá, para que o Brasil ele volte a trilhar uma maneira mais tranquila. Tá? Então, acho que isso daí, o respeito, né? Tem que respeitar os idosos, nos transmite isso. Pelo menos é o nosso ensinamento, né? Respeitar os idosos, aprender com os idosos, tá? Ouvir os conselhos dos idosos. São pessoas que já passaram por muitas coisas. Experiência, A experiência, né? Então, essa é uma imagem realmente forte que mexe com a gente. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qualquer um dos rapazes pode Eu- responder. Eu queria colocar aqui, vendo essa imagem, inclusive eu fiquei calado aqui porque, né, eu tô vendo a imagem da minha mãe. A minha mãe tá com 97 anos de idade, cabeça branquinha, do mesmo jeito aí, e uma patriota. O presente que ela me pediu esse ano, ela faz aniversário no dia 20 de agosto. Eu fui visitá-la, mamãe, o que é que você precisa? Que ela tem tudo, né? Graças a Deus, né? Os filhos, né? Ela tem todo um carinho, ela tem as cuidadoras, né? São 4 pessoas, né, que tomam conta dela, né? Se revezam. E todo mundo trabalhando, né? A gente não tem, não tem então a gente tempo, tem pessoas que são amigas, inclusive algumas que eram amigas dela, né? Que ela ajudou. Ela mora lá em Aldeia, né? A gente tem um apartamento que é bem central onde ela mora. Quase todos os filhos moram no entorno dela, né? Locais diferentes, mas a gente não tem Lá em como Pernam- deixar de lá ver em mamãe Recife? lá em Aldeia, em Recife,
lá em Camaragibe, que é o nosso município, né, onde a gente nasceu. E aí tem um bairro chamado Aldeia. E aí ela disse, esse ano eu não quero nada de você, só quero um presente. Eu digo, A me presença. ferrei. Quando ela fez 90 anos, ela fez um pedido quase que impossível, né? Eu fazia as pazes com meu irmão, o que foi prefeito. Eu disse, olha, mamãe, só a senhora mesmo para me fazer as pazes, mas fiz as pazes. Aí dessa vez eu digo, o que é que mamãe tá inventando na cabecinha dela, né? Uma cabecinha que vai fazer 97 anos de idade, né? Qual é o Cheio de presente que ela vai experiência querer? Eu também. pensei, será que ela vai querer viajar? Porque a gente diminuiu as viagens dela, né? Porque para viajar tem mais, né, mais Logística, é uma logística. E ela também, ela passa mal, Feitosa. Não é nem pela logística, né? Por exemplo, tem uma propriedade nossa lá em Catimbau. Né? Catimbau fica ali perto de Arco Verde, é no sertão. Então meu pai tem lá uma propriedade e mamãe tem uma criação lá de bode, de cabra. Então tem fotos dela lá com as cabrinhas dela, entendeu? A gente veio do campo, a gente é matuto, né? A gente veio exatamente propriedade rural. Meu pai nasceu numa fazenda, a Fazenda Santa Clara, lá em São João do Cariri, na Paraíba. E a gente sempre teve propriedade rural. E o que acontece? Eu digo, alguma coisa vai vir aí. Aí eu disse, sim, mamãe, eu faço. Diga, eu não tem problema. Mas você é muito... Eu disse, eu sou muito ocupado. Ela disse, não, mas isso não precisa de ocupação, não. Eu digo, a cabeça dela, né? A cabeça dela. Eu digo o que? Ela disse, no dia do meu aniversário eu quero falar com Bolsonaro. Olha, Tu já que imaginasse. legal. Aí por isso que eu digo, eu tenho uma admiração pro Bolsonaro incrível, né? A sensibilidade dele. Aí eu acertei com ele, eu disse, é dia 20, eu vou estar lá, tal hora eu vou ligar pro senhor. Pode ligar, meu, liga que eu atendo na hora. Da sua mãe, eu digo, é que ele conheceu, ela teve com ele, né? Uma vez até no jantar, ela foi lá, tirou foto com ele. Aí eu chego me emocionando, dá vontade de chorar. Aí eu liguei pra ele, rapaz, ele atendeu, falou com ela. Olha, foi um presente, você não imagina, a mamãe mudou assim de Feitosa, mudou, entendeu? Aí quando eu cheguei, né, que eu marquei com ela, tal hora eu vou chegar, aí falei com a cuidadora, ela tava vestida com a roupa verde e amarela, um vestidozinho que ela tem verde. Eu disse, tá bonito, ela disse, vou falar com o Bolsonaro. Que legal. Então eu vejo aqui exatamente isso que Bolsonaro consegue transmitir, rapaz. Para todos, entendeu? E você veja que o idoso, ele é mais sensível, o idoso não tem mais aquela, né? Quer dizer, o idoso Ambição, faz né, com né? o coração. Mas Não é precisa mais de altruísta, emprego, ele tá não precisa pensando mais aí de nas nada. novas gerações, Vai né? votar porque quer votar. Ele não é mais obrigado nem a votar. É. Nem a votar. Mas, Entendeu? mas sente E ela, com a na hora, experiência, né? exatamente. Né? Então ele tem... Isso é uma coisa assim que... Eu queria ver uma foto desse descondenado Lula com algum idoso assim, de coração, de alma, sem receber nada para ir pra rua. Mas não tem Não foto dele vai, com não tem ninguém, foto de gente, nada. Ninguém de nada. Então é isso. Por Só isso que a vive gente tá aqui nessa escondendo. luta, entendeu? Da anistia. Tem que anistiar, Deputado, tem eu que quero- pacificar nosso Brasil. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A quem interessa essa prisão do presidente? A quem interessa tanto essa perseguição? Pode falar? Pode. Com certeza. O consórcio Lula, PT, STF. Aí eu já resumi tudo, porque Lula Porque antes sabe... dele ser presidente, ele sofreu a facada, né? É, Então, durante a lógico. campanha. Então, Lógico. já tem gente envolvido nisso. É. Quem será? Porque... Ó, Você Eu posso- eu vê não sua posso. Fátima, ó, o que está acontecendo no Brasil, né? Algumas coisinhas só meio, ó. O Brasil, a rede leiteira nossa está sofrendo desgaste porque estão importando, tá? Ele quer acabar com a água. Estão importando bananas do Equador. Vai acabar uma rede produtiva grande. Estão Coco da África. importando tilápias lá Da China. da China, do Vietnã. É. Vietnã. Agora, por exemplo, nós estamos levando uma facada agora enorme, né? Foi recente, foi de ontem para hoje. A China anunciou que não vai comprar mais soja do Brasil, vai comprar norte-americana, tá? Então, tudo isso aí faz parte realmente de um consórcio onde outros interesses, tá? Não querem que o Brasil seja uma potência Não, soberana. eles precisam quebrar o Brasil Não para quer eles ser- crescerem. Você É isso veja que bem, eles por estão exemplo, eu fazendo. falei para você de terras raras, tá? É. No Brasil não há incentivo para explorar as terras raras, porque a China explora atualmente, então não quer que tenha concorrente. Tá? Então, esse consórcio interessa que o Brasil não seja mais governado por alguém que pense em soberania, que pense em nos libertar, de ter condições de econômica autossuficiente. O Canadá, por exemplo, tem 2% da reserva de nióbio, o Brasil detém 98%. Só que no Canadá toda a rede de estudo é mantida com recursos advindos do nióbio. O Brasil não, o nióbio manda nióbio para fora como se fosse minério de ferro. Tá? Então,
existe esses interesses que o povo brasileiro não consegue atingir na sua máxima. Aí alguns admiram Lula. Não, esse cara é maravilhoso, mas não sabe o que ele faz de mal. Por exemplo, imposto de renda, tá? Isentou R$5.000 uma parcela da população. Mas aumentou impostos em tudo, ou seja, você, aquele cidadão vai ganhando imposto de renda, não vai ter pago, mas só que vai estar pagando mais imposto. Sobretudo. Tá? Sobretudo. Então, eles não querem perder isso aí. Né? Então, eles não querem, eles não querem Jair Bolsonaro com a possibilidade de ser reconduzido ao posto de presidente da República. Eles não querem. Eles não querem que Jair Bolsonaro influencie na política, tá? Nas eleições de 26, para que o candidato que ele possa vir apoiar, ou ele mesmo, tá? Que não tenha sucesso. Então, por isso, eles fizeram tudo planejado, dentro de um cronômetro, cronometradamente certinho, no tempo certo. Primeiramente, prende Jair Bolsonaro, tira os direitos políticos, não pode se manifestar, depois vai para casa dele, depois tornozeleira, depois recolhe. Então, aos poucos, e está nessa situação hoje. Eu falo isso no vídeo, se puder botar o vídeo, porque tem até uma explicação, viu, Renato? Do próprio advogado, ele explicando tudo isso. Põe aí, Por isso que a gente coloca que o Bolsonaro, João. como diz Renato agora, Bolsonaro não foi preso. Bolsonaro. Solta o vídeo do galã, olha o galã, olha o galãzão aí. Olha lá. Bolsonaro foi sequestrado. Não temos que pedir Bolsonaro livre. Isso é uma coisa de Lula, petista. Temos que pedir justiça por Bolsonaro. Doutor Rubem, explique isso aí. Exatamente. Bolsonaro foi preso em uma ação que não seguiu os trâmites legais e que não respeitou princípios constitucionais básicos, como o contraditório e a ampla defesa. Além disso, Bolsonaro foi julgado pelos seus algozes, pessoas que eram inimigos declarados dele, ou seja, não teve direito a um julgamento justo. Além disso, há um vício de nulidade absoluta, que é a incompetência do juízo. Pelo fato de Bolsonaro não possuir mais o foro por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, ele sequer poderia ser julgado pelo STF. Mas a prisão dele é completamente ilegal. E é por isso que os atos decisórios nesse processo deveriam ser anulados. Com todo o processo, Bolsonaro precisa ter direito a um julgamento justo, onde se respeite a Constituição. É isso aí, Renato. Na verdade, até o Supremo Tribunal Militar, eles cooptaram. Que se for julgado pelo Supremo Tribunal Militar, já tem lá presidente que vai votar contra ele, porque agora eles querem tirar até a patente dele, né? Eles querem tirar tudo. A presidente lá tem parentes que foram, né? Segundo eles, perseguidos. Foram perseguidos, né? Também, aliás, anistiados. Foram perseguidos e anistiados, né? Isso, então, inclusive, não teve falecimento, ela refez o atestado de óbito, tá? Para colocar-se como outro tipo a causa da morte. Tá? Agora, tem. São esses que vão julgar. Esses que vão julgar. Gente, então, assim, a última pergunta, né? Vamos falar só da anistia, só um resumo, dizer quando vai ser pautado. Se há esperança dela ser pautada esse ano, se o povo brasileiro pode acreditar, não nos parlamentares, porque eu estou vendo os parlamentares trabalhando, numa justiça, adivinha, a gente espera, mas uma justiça dentro daquele Congresso, porque esperamos, né, que eles passem, ou permitam pelo menos ser pautado, né, Coronel Meira? Qual a esperança que nós temos aí com essa anistia? É muito duro, eu, como policial militar, né? E a gente tem que até, vamos dizer assim, a gente não pode ser inocente. A gente tá lutando contra os bandidos. Verdadeiramente, os caras são bandidos. Bandidos do colarinho branco. Que é pior do que o bandido de rua, Renato. E Feitosa sabe disso, que ele também é forjado exatamente da mesma formação, né? Da mesma forma que eu vim. Tem um jogo muito pesado por trás disso. Aí eu vou revelar aqui, tá certo, a todo o Brasil. Qual é o jogo pesado? O jogo pesado é que nós, tá certo, estamos fazendo um trabalho incansável. O líder Sóstenes, eu já participei, eu estou atuando como líder da minoria. Então, inclusive tem agora às 15 horas, por isso que nós estamos pedindo exatamente para encerrar, porque a gente tem uns compromissos para fazer na Câmara. Às 15 horas tem reunião de líderes, onde a gente vai tentar hoje, pautar hoje a anistia, aprovada. Tá aprovada, é pautar, é só o Hugo dizer. Tá. Veja o que Meira disse, tá aprovada. É só pautar.
Porque a Câmara tem voto suficiente para aprovar, Renato. Aprova. Isso aí, tem dúvida nenhuma. Porém, a gente vai ver se realmente hoje se faz ou se hoje se determina hoje que seja na próxima quarta. Hoje sai a decisão se a anistia vai ser votada ou não. E eu fiquei preocupado exatamente com o quê? Foi as primeiras interrogações. Os deputados querem. Os líderes deram ok. A gente entende que o povo brasileiro todo, hoje de esquerda e de direita, Fátima, Sim. se você vai falar, até aquele mesmo que diz que é contra a anistia, só aqueles loucos, né? Uhum. Mas os outros dizem, olha, foi demais, aconteceu, mas também do jeito que tá, não pode levar 27 anos, 28 anos, 26 anos, porque com um batom colocou, tá certo? Numa estátua, entendeu? Eles entendem, hoje o próprio povo brasileiro, a grande maioria, quer a anistia. É isso que eu tenho um sentimento como cidadão, não é como parlamentar, né, como de direita, não. Como cidadão. Eu converso com algumas pessoas, eu tenho amigos que votam em Lula, mas não vai deixar de ser meu amigo, é uma opção. Eu digo sempre a eles até que espero que um dia eles acordem para Jesus e se convertam, né? E eu estou tentando fazer esse papel de converter. Já converti um bocado já. Mas dizer que hoje existe um jogo, Feitosa e Renato, muito grande, todos vocês estão nos assistindo. O que é? É uma opinião do deputado Coronel Meira, mas principalmente do policial. Se não definir hoje que vai votar anistia, é porque essa anistia vai ser dada pelo presidente Lula como um indulto de Natal. Porque eles só estão vendo política. Só estão vendo política, ele só quer voto. Ele quer sair depois de tudo isso como bonzinho nessa história. E esse indulto de Natal, se por acaso ele der, ele vai dar a quem ele quiser. Então, com certeza, tá certo, o nosso líder Jair Messias Bolsonaro não vai receber esse indulto. Né? O núcleo duro, como eles chamam, né? O núcleo que realmente punhal, como é o nome? Punhal verde e amarelo. Aqueles que fazem parte do punhal verde e amarelo não vão deixou ser. de matar o presidente porque não chegou um táxi. O presidente deixou de matar Lula, Alckmin, pegar Alexandre Moraes, Mas porque as não chegou histórias são um todas táxi. abstratas, Não, nada não existe. aconteceu, tudo é Então, o que criado na acontece? cabeça Esse dele. núcleo não vai ser anistiado, porque, na verdade, quando ele usa o instituto dele, que nosso, na Câmara, é anistia, lá é o indulto de Natal, ou a graça. Ele vai dar um indulto de Natal, tá certo? Para quem ele quer. Mas continuam presos, certo? todo mundo volta. Só indulto, Não. só Natal, Não, só festa. não, o indulto de Natal que ele dá é anistiar mesmo. Anistia todo mundo, acabou-se. Ah, tá. Chama indulto de Natal, Não, eu entendeu? pensei que era Porque só saídas. Não, Natal, voltou. é no caso quando ele tá na prisão, não. Ele dá exatamente A saidinha. a saidinha temporária. Não, ele dá um indulto, ele perdoa todo mundo, menos os que estão fora do Brasil, menos, tá certo? Menos os que Os militares e o presidente. desse núcleo duro. É. Então isso é muito ruim, tá certo? Pelo um lado. Pelo outro lado, para quem está realmente preso, perdeu tudo. A gente tem que entender, eu tenho que entender, tá certo? Mas isso é uma guerra nojenta. É. Por que a gente quer anistia ampla, geral e restrita? Porque pega também os que estão fora do Brasil. Hoje, essa anistia que estão tentando voltar na Câmara, essa dosimetria que não existe, ou essa redução de pena, né? Trocaram o nome agora. Não vamos falar em dosimetria que não pode ser na Câmara. Redução de pena. Também não cabe, redução de pena é lá na Justiça, rapaz. Dá no mesmo jeito. Eu disse a Paulinho da Força, Paulinho, isso não existe, Paulinho. A gente vive criticando, como parlamentar, como deputado federal, a interferência do judiciário na nossa casa. 398 votos, a gente acabou com o IOF. Quando viu, foi lá, interferiu. Não, você Escolheu tá aqui. logo ele como relator também, não né, existe. deputado? Então, exatamente, esse é um momento muito difícil. Se essa anistia não for ampla, geral e restrita, a gente não pega os brasileiros que estão fora do Brasil. A gente não tem condições exatamente de nada. Mas conclua a Feitosa aí que tem que sair. Eu também vou ter que sair. Nós vamos sair. Queremos vamos fechar. agradecer, espetacular, adorei aqui, tá certo? Vim aqui outras vezes conversar. Mas é isso, a anistia hoje ela tem que ser definida. Ou vota hoje ou vota quarta-feira. E se não votar, eu temo, tá certo, que aconteça exatamente isso que a gente tá, que eu, Coronel Meira, aí sou eu.
eu estou vislumbrando que vai vir alguma atitude desse descondenado, desse ladrão que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, tá certo? Querendo exatamente dentro do sofrimento, né, de todos que Fazer estão. a política, Porque né, eu deputado? posso falar que é sofrimento, Política fizemos suja, várias né? reuniões, a gente está vendo a política suja, Suja. de querer, no mínimo, neutralizar em virtude de uma próxima eleição que ele é candidato. Então, para fechar bem, todo mundo está com pressa, todo mundo tem que ir. Uma palavra para cada um, rapidinho. Vamos lá, Feitosa. Anistia já e justiça por Bolsonaro e por todas as vítimas do sistema algoz de justiça para aqueles que são vítimas no 8 de janeiro. Anistia já. Renato, Fátima.x, obrigado por abrir os microfones, né? Obrigado, Meira, com excelentes colocações, como a do Feitosa. E, resumindo, é isso aí, tá? O Brasil precisa que essa anistia seja aprovada, tá, o mais rápido possível. E que não façam desse sofrimento do povo brasileiro todo, né? Dessas pessoas presas, exiladas, tá? Tirar proveito político em cima disso aí, que não é nada saudável isso daí. sim. Tá. Grande e excelentíssimo Coronel Meira, o senhor fecha pra gente. Eu quero te agradecer, Fátima, você realmente registrar aqui. Você é uma guerreira na Câmara, você trabalha muito. Aí ela disse que eu não dou muita atenção a ela. Ele Porque foge. ela não fuja, porque ela está em todo lugar, em todo momento. Ele foge. Então, realmente, quero te parabenizar pelo teu trabalho, né? Eu acho que tanto os parlamentares como os próprios repórteres e seus amigos, né, estão vendo o teu trabalho lá na Câmara Federal de cobertura, de estar 100% antenada, entregando a notícia, a boa notícia, a notícia verdadeira, né? Em cima da bucha, no momento, né? No momento que está acontecendo. Verdade. Mas dizer que realmente, para concluir aqui, eu desejo, e a gente está lutando por uma anistia ampla, geral e restrita, que é o papel da Câmara, é o papel nosso como parlamentar. Registrar aqui que realmente a perseguição é muito grande. Aí quero falar aqui que ontem, graças a Deus, um trabalho enorme, nós conseguimos exatamente impedir que Carla Zambelli fosse exatamente Caçada, né? caçada. Vai ser votado, mas o relatório foi espetacular. Então, Daniel Silveira, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, que está lá. Eduardo Bolsonaro queria estar aqui com a família dele, no Brasil, fazendo um belo trabalho que ele sempre fez aqui como parlamentar. Mas está lá, está foragido, né? Entre aspas, né? Está fugido, porque ele sabe o sistema como é, né? Ele sabe o sistema como é. Ramagem, outro. Os repórteres, né? Oswaldo Eustáquio, o nosso Paulo Figueiredo, enfim, todos. A juíza, né? A juíza também, esqueço o nome dela aqui agora. Alan dos Santos. Inclusive, vimos todos eles, né, nas audiências que fizemos. Por todos que estão fora do Brasil, né, os pequenininhos que estão aí na Argentina, no Paraguai, no México, em todo lugar do Brasil, a gente faz audiência pública, eles vêm e falam. Nos quase 400 presos que ainda existem hoje no Brasil, nós temos hoje, tá certo? Nos presídios do Brasil, aqui na Papuda, na Colmeia, tá certo? Temos 400 presos ainda, dia 8 de janeiro. E isso causa um problema psicológico terrível. Eu tenho a minha amiga a Dilma, quero mandar um abraço aqui para ela, que também foi presa, porque estava cozinhando. Graças a Deus botamos, né, exatamente. E aí eu quero falar dos advogados também, né? Esses abnegados, né? O Paulo Faria, enfim, todos. E aí, em nome de todos, eu quero citar, tá certo, o nosso Luiz Felipe. Luiz Felipe, que faleceu recentemente, né? E que era um grande guerreiro e defendendo os presos políticos. Teve um problema de saúde decorrente desse estresse todo. Com certeza foi. E ele faleceu. E dizer que realmente é fundamental a gente ter anistia. Como vai vir essa anistia? Eu rezo todo dia, peço a Deus que venha da melhor forma possível a anistia. Porque a gente tem que acabar, tem que passar limpo, tá certo? Esse sofrimento todo, essa tortura. Jair Messias Bolsonaro está sendo torturado o tempo todo. E como ele, todos que os seguem. É uma tortura psicológica, é uma tortura física. Se você assistir e está aí gravado na Câmara Federal, tá certo? A gente vai passar os depoimentos das torturas que aconteceram com as mulheres, com todos, né? No ginásio, né? Quando foram recolhidos, nos presídios. É uma coisa assim terrível, é uma coisa que você não concebe. Mas graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade e
e não só eu, né? Toda a nossa equipe. Eu quero agradecer demais a equipe do nosso gabinete, né? A equipe lá da Comissão de Segurança Pública, que é muito boa, né? E a gente está podendo registrar para que isso não fique impune, né? É. E aí a verdadeira justiça, e que ela vai acontecer sim, essa eu não tenho dúvida nenhuma, é a justiça de Deus. O nosso Deus, ele vai chegar o momento, tá certo? E a gente vai conseguir que exista justiça para todos eles. Mas só agradecer, dizer que é importantíssimo a gente falar, eu gosto, entendeu? De falar, não é no sentido de gostar porque eu quero estar falando, não, mas gosto de falar no sentido de que eu possa ser um veículo para esclarecer, para mostrar, Abrir para os olhos, né, pedir, para deputado, abrir os olhos das né? pessoas, porque o povo brasileiro esquece muito, É a grande verdade. maioria, né, esquece. Isso não pode ser esquecido nunca. Fátima, parabéns, né? E aqui a toda a equipe também aqui, né, da L2B. L2B, né, o estúdio aqui, e dizer que é um prazer enorme participar. Entendi. Então, olha só, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito bom participar desse momento tão importante que o Brasil está vivendo. E aqui o ponto X é quebrar as narrativas da esquerda, levando sempre a verdade em tempo real, com dificuldade ou não, porque a gente sabe que é difícil estar dentro do Congresso, onde a maioria da imprensa ela é uma imprensa vendida, né? A imprensa que mente, que deturpa toda a notícia. E aqui, nessa oportunidade, não somos pequenos, somos grandes. E Deus vai levar essa voz para mais longe. Eu agradeço a vocês e vocês que estão aqui com a gente. Tchau. Até a próxima.